Ok. Então, hoje nós temos aí, terminamos nossa revisão matemática, né? E agora a gente vai começar a primeira parte do curso, propriamente dito, que é a parte de eletrostática como um todo. E essa parte nós seguimos basicamente a nossa referência básica da graduação, que é o capítulo 1, 2, né? Do e-book, certo? E com também o capítulo 2 do livro do Jackson, né? Certo? Então, a gente vai seguir a sequência proposta no capítulo 2 do e-book, com os elementos matemáticos, onde for o caso, do Jackson, certo? Então, esse é o plano. Mas a sequência lógica é mais ou menos a sequência lógica do capítulo 2 do e-book, tá certo? Não é a sequência lógica do Jackson, né? O Jackson vai ter as mesmas coisas, mas só que ele não vai falar sobre dialéticos, a gente vai falar agora já. Ele fala só lá no capítulo 4, ele vai falar antes, né? Então, a gente vai seguir a sequência lógica nossa com os elementos do Jackson, né? Bom, então a eletrostática, nosso plano é esse para hoje, né? Vamos falar sobre a lei de Coulomb, né? E que é toda teoria precisa de uma lei experimental, e é dessa lei que sai todas as equações de Maxwell para a eletrostática, na realidade, são obtidas por causa dessa lei aqui, né? Vamos conceituar campo elétrico e ver como é que é o campo de cargas discretas ou de distribuições de cargas, como a gente faz cálculo. Vamos falar em função de densidade para cargas discretas, né? Algo que já tem no Jackson, né? E vamos comentar sobre a função delta de Dirac no espaço tridimensional, que pode ser utilizada para representar situações idealizadas, né? Ou seja, quando você tem aí carga discreta, é um ponto de carga que ocupa um volume zero, mas tem carga, não nulo, né? Então, uma densidade infinita, certo? Linha de carga, né? Uma região unidimensional que tem carga, mas saindo dessa linha não tem carga. Então, você tem que usar, em algumas situações, esse tipo de funções que são concentradas, né? A função delta é só isso, né? Uma função que é muito concentrada, apenas isso. Superfície de carga, né? Não tem carga, de repente passa por uma superfície, aparece uma quantidade de carga, depois sai e não tem mais carga. Então, você tem essas situações, certo? Daí a necessidade de a gente usar, ocasionalmente, as funções delta, né? As funções delta são interessantes também para a gente ver como é que são as funções de Green. Funções de Green são funções auxiliares, né, que servem para você determinar soluções de equações diferenciais parciais, né? Da mesma forma que no caso de sistemas, né, você tem um sistema, você injeta uma função delta, sabe a resposta para uma função impulso, não é isso? Na equação diferencial, a gente pode ver essa equação diferencial como governando um sistema. Você injeta a função delta no espaço 3D e vê qual a resposta do sistema. Você quer saber a resposta orientada arbitrária? Convolui com essa resposta aqui. Mesmo conceito, certo? Só que com funções de mais de uma variável, né? Mesmas coisas que a gente conhece de sistemas, etc. Certo? Mesmo princípio, né? Então, a importância daí de a gente entender bem esses conceitos, né? Vou falar sobre a lei de Gauss, né? São densidade, lei de Gauss, e finalmente a gente termina hoje, né, já com as equações suficientes para termos as equações de Maxwell da eletrostática, né? Como vocês bem sabem, a eletrostática surge, né, a partir de um experimento de alta precisão de Coulomb, né? Acho que foi em 1785, em que ele construiu uma balança de torção para medir forças muito pequenas, né? Então, ele construiu essa balança. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Se vocês quiserem, vão na webpage. Lá tem um vídeo mostrando como é que é mais ou menos o experimento original, né? Ou seja, você tem aí uns barbantezinhos, tá certo? Em que você bota cargas nas pontas desses barbantes, você mede torção, né, com alta precisão, e você tem uma escala em que você vê a deflexão desses elementos de carga. Mas, essencialmente, ele mediu cargas de objetos pontiformes, ou seja, dimensões pequenas em relação à distância, né, basicamente, tá? E obteve uma lei fundamental, a partir da qual a gente vai derivar tudo da eletrostática. Mas o que se sabe sobre carga elétrica, né? Existem dois tipos, nós sabemos muito bem disso. Tipos de
mesmo tipo se repelem, tipos distintos se atraem, né? No caso clássico, a massa não é assim, né? A massa é sempre positiva, certo? Né? Mas na gravitação quântica, aí você tem massa negativa também, antimatéria, e você então pode ter esses conceitos, certo? Parecidos, né? Bom, a carga é quantizada como um múltiplo de um valor fundamental, isso aqui é aproximadamente a carga de um elétron, carga de um próton, né? Em magnitude é 1,6 arredondada, né? Esse zero aqui é arredondamento, né? Vezes 10 a menos 19, unidade de carga no sistema internacional, que é Coulomb, né? E uma coisa interessante é que o princípio da conservação da carga estabelece que a carga total de um sistema isolado é conservada, certo? Tá? A gente vai obter uma equação para isso lá no capítulo 4, digamos assim, do nosso curso, tá certo? O sistema é isolado, né? Então a carga total Q é conservada. Ele não é isolado fisicamente, né? Você não permite que nem entre nem saia matéria aqui dentro, mas você pode deixar entrar radiação eletromagnética, certo? Que nós sabemos que pode ionizar, né? Por exemplo, se tiver gás aqui dentro, pode ionizar o gás e separar um íon positivo e uma carga negativa, né? Mas observem que esse processo aqui mantém a carga total do sistema zero, né? Separa as cargas apenas, né? Então, o princípio da conservação da carga, ele se aplica a um sistema isolado, mas que não precisa ser isolado perante a penetração da radiação eletromagnética. Mesmo havendo processos, né, de ionização por fótons, o princípio é válido, não vai ser violado, certo? A menos que você pegue uma carga aqui do lado de fora, na superfície, um vidro, né, a parte de fora do vidro, aí sai uma carga para o lado de cá. Aí você, né, não é isso que está dentro. O que estiver dentro mesmo, fica lá de dentro, certo? O que já estava lá de fora, não estava dentro. Então, não se aplica, né? Bom, nós temos aí que essas propriedades, né? E, por convenção, se estabeleceu o elétron como tendo carga negativa, certo? Alguém tem que ser negativo, esse alguém foi o elétron, né? Então, o próton, que é também uma carga elementar, tem a mesma magnitude do elétron de carga, né? Mas com a carga positiva. Bom, a força elétrica, depois de todos os equacionamentos derivados da lei de Coulomb, né, de vários experimentos, se obtém uma lei que mostra qual é a força que uma carga 1 exerce sobre uma carga 2, cargas pontiformes, né? E essa força depende do produto das cargas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? E aí você tem uma constante que aparece para definir o sistema de unidades, certo? A gente vai falar já. Então você tem aqui o fundamento da força, né? Produto das cargas sobre o quadrado da distância. Aqui os elementos que definem as posições das cargas, a gente vai usar muita álgebra vetorial, então a gente está equacionando tudo em termos das posições das cargas, né? x2, x1. O vetor de diferença é x2 menos x1, que vai de Q1 para Q2, né? Então aqui está o quadrado da distância. E a força é dirigida ao longo da linha que separa as cargas, tá? Então, ao longo do versor U, que nesse caso, se eu faço a força de 1 sobre 2, vai ser ao longo desse versor, dependendo do sinal do produto. Se for um sinal positivo, é no sentido de afastamento, repulsão. Se o produto de carga for negativo, vai dar um menos aqui na frente, vai ficar menos, né? Então vai ser atração. 1 sobre 2, ou repele, se for do mesmo sinal, ou atrai, se for de sinais opostos, certo? Então, se você joga a expressão para 1, 2 aqui dessa forma, a gente tem a lei de Coulomb na forma vetorial, certo? Né? Observe, não se engane com esse fator cúbico aqui embaixo, certo? Esse fator cúbico veio do versor, né? Tem o vetor de diferença, quadrado da distância e o módulo que veio do versor. Então, a gente vai usar sempre ao cubo embaixo, mas lembre-se que tem um tamanho aqui em cima também, né? Que vai cancelar, vai ser o quadrado da distância, certo? Né? Bom, aparece aí um parâmetro que é a permissividade elétrica do vácuo, né, no sistema SI. Você pode ver qual a unidade dela,
vendo aqui, né? Isso aqui é Newton, isso aqui é Coulomb quadrado, isso aqui é metro quadrado, né? Então, permissividade é Coulomb quadrado por Newton, comprimento ao quadrado. Metro quadrado no sistema SI. Está aqui, né? Se você pegar um metro aqui, Newton vezes metro é energia, trabalho, né? Joule vezes metro. Joule, Coulomb ao quadrado por Joule é o Farad. Tá? A gente vai... unidade de capacitância, né? Então, a permissividade do sistema SI, ela tem esse valor aqui, né? E surgiu do sistema de unidades. Quando os experimentadores definem a sua lei experimental, geralmente eles começam com o sistema CGS. Eles botam coisas de unidade 1, tá certo? Né? Uma grama, tá certo? Etc. E daí depois você transforma para o sistema SI, que é um MKS expandido, tá certo? E daí aparecem esses valores aí, né? Certo? Então, a gente está no sistema SI sempre, né? Então, nós temos essa unidade. Também, se vocês lembrarem, esse 1 sobre 4πε0 que aparece na lei de Coulomb, lá do nosso cursinho, né? Científico, certo? Isso aqui valia 9 vezes 10 a nona, né? Aproximadamente, certo? Então, essa constante que aparece, aquela constante lá da lei de Coulomb, é 9 vezes 10 a nona. Então, você pode ver também que o ε0 tem essa forma mais fácil de lembrar, né? 1 sobre 36π, vezes 10 a menos 9, Farad, unidade de capacitância por metro. Uma característica importante dessa lei experimental é que também tem-se aí o princípio da superposição. Se você tem um conjunto de N cargas, né? E tem uma carga de teste separada aqui, eu posso determinar a carga total sobre a carga QT, admitindo que está todo mundo parado aqui, certo? Sem sair do lugar, né? Se você bota várias cargas interagindo no espaço, elas vão se mover, certo? Então, imaginando que elas estão congeladas por alguma força externa, descomunal, uma força desconhecida, né? Então, está todo mundo parado num determinado instante, está todo mundo parado. Qual é a força? Bom, você calcula a força de cada, da J-esma carga, soma com a da I-esma carga, nas N cargas. Então, você vai ter soma, né? Isso aqui é um I, soma das forças elementares, né? Produto das cargas, vetor posição da carga de teste, que é X, menos XI, sobre módulo cúbico, soma nas N cargas, certo? E com isso você pode calcular a força agora de distribuições de cargas discretas, né? Já generaliza para o caso de cargas contínuas, distribuição contínua, certo? Ora, a gente então sabe que se eu colocar aqui, tem uma região de carga, né, aqui nessa região do espaço, né? Tem uma região de carga, e o que quer dizer o quê? Se eu colocar uma carga qualquer, se ela for positiva, dependendo de qual é a quantidade de carga positiva ou negativa daqui, essa carga pode ser repelida ou atraída, né, em direção a esse sistema, né? Então, isso aqui exerce influência na vizinhança. Essa influência é o que a gente chama de campo elétrico, né? Ele é inteiramente devido ao sistema de cargas, não depende do detector, que é a carga de teste, certo? Então, é essa influência que a gente chama de campo elétrico. Depende da carga de teste. E se você colocar uma carga de teste positiva, tá? Então, o campo, se você pode ser definido como a força que você mediria nessa carga sobre a unidade de carga. Então, isso se torna independente da existência dessa carga aqui, né? É algo que é inerente a esse sistema aqui. Tá? Então, o campo, na realidade, se você bota essa carga, ela tende a sair ou repelida ou atraída na direção e sentido do campo desse sistema aqui. Se o sistema produz um campo que faz isso, é porque a carga positiva é repelida, certo? Se esse sistema faz um campo que é assim, é porque a carga vai ser puxada. Então, é o campo quem determina para onde a carga positiva vai. É o sentido dele. Então, a carga positiva de teste vai se deslocar no sentido do campo. Então, o campo é uma coisa bem definida, certo? Não depende da existência da carga. Medida em unidade de força por carga, que dá, no sistema internacional, volt por metro, né? Aqui eu só vou já aproveitar e
mostrar para vocês que essa unidade de volt é Newton-metro, que é Joule por Coulomb. Ou seja, essa unidade de volt tem a ver com energia, algo que a gente vai falar nesse capítulo ainda, certo? Energia eletrostática. A gente vai ver a conexão direta entre potencial, entre volts, né, voltagem e energia. Né? Olha, então a gente pode começar a pensar, né, por exemplo, né, qual é o campo de uma carga, né? Esse mouse eu não sei porquê, bicho. Ele fica fazendo isso, cara. Fica indo embora, sabe? Não adianta nada. Vamos lá. Então, por exemplo, uma carga só, né? Uma carga positiva. Se eu colocar uma carga de teste aqui, ela vai em que sentido? Positiva, faz isso. Se eu colocar aqui, faz isso. Se eu colocar aqui, faz isso mais fortemente, né? Então, nós temos associado a esse campo, né, umas linhas imaginárias aí, que são as trajetórias, né, digamos assim, né, que nós formaríamos com cargas de teste. Se eu tenho uma carga positiva, as trajetórias seriam mais ou menos assim, né, se afastando desse centro aí, certo? Né? Então, a gente vê que a gente pode imaginar, visualizar esses desenhos, né, como sendo a influência dessa carga aqui. É repelir quem estiver por perto. Essas coisas são as chamadas linhas de campo. Né? Linhas de campo. As linhas de campo dão uma informação visual do que aconteceria se você colocasse uma carga de teste nessa região de influência. Essa informação, né? E assim por diante, se a carga fosse negativa, tá certo? Se a carga original que produz o campo fosse negativa, uma carga de teste convergiria, né, para o centro, certo? Então, você tem linhas de campo que são parecidas com essas, radiais, mas que convergem para o ponto, né? Você já começa a ver que o campo, como ele está definido aqui, ele tem um conceito interessante, né? Cargas positivas, elas dão a sensação que existe uma fonte, linhas que saem do centro. Carga negativa dá a sensação que a gente tem, eu estou mexendo no mouse aqui, não está funcionando. Carga negativa é que existe um sorvedouro de linhas, né? Então, divergência de linhas positivas, divergência de linhas negativas. As linhas estão sumindo naquele ponto. Né? Se você tem mais... Deixa eu ver se eu boto para funcionar, porque eu fico pegando ele aqui. Só um minutinho. Ele vai... se você tem agora sistemas mais complicados de cargas, né, as linhas de campo são mais complicadas, certo? É um par de cargas positivas e duas cargas positivas. Se você colocasse uma carga de teste, ela tenderia a ir, né, coloca, deixa ela, solta ela e segura de novo, tá certo? Coloca, solta, ela vai tender a ir na direção do campo total, tá certo? O campo total aponta. O campo total, na verdade, é tangente a essas linhas que a gente está vendo aqui. Certo? O campo aponta no sentido, se você falar em trajetória de carga de teste, é uma trajetória inicial, ela começa a acelerar na direção desse campo. Tá? Então, essas são... É como se aquelas linhas radiais, retilíneas que a gente viu antes, se repelissem, né? Dá essa sensação, é isso. Uma repulsão aqui, né? Então, a tendência de uma carga é se afastar daqui. Se a carga estiver aqui, ela você não sai do lugar no meio, né? Se ela estiver para cá, ela vai ficar oscilando, certo? Entre as duas cargas, por exemplo. Né? Se estiver nessa linha aqui, vai ficar fazendo isso. Certo? Se ela estiver exatamente no centro, não sai do lugar. Se você colocar aqui, ela vai-se embora, certo? Porque se você calcular a resultante aqui, vai dar um vetor para cima, né? Ok? Se você tivesse um par de cargas negativas, né, então você teria esse tipo de situação. Uma carga tende a vir para outra carga negativa puxada, né? Carga de teste. Então você vê que as linhas se atraem, né? Você tem essa... E por aí vai, né? Você tem situações muito mais complexas, né? Isso aqui é no espaço 3D, tá certo? Par de cargas de sinais opostos. Isso aqui é cargas num tetraedro, no universo do tetraedro, né?
Essas linhas foram calculadas usando matemática, software, certo? A gente programou a fórmula do campo, né, para essa situação, e calculou a soma vetorial e traçou as linhas. Existe uma forma de fazer isso, a gente não vai entrar em detalhe, tá certo? Como faz isso. Isso aí fica para o curso de, quando eu oferecer, de oficina de modelagem, né? A gente fazer essas coisas, certo? E aí fica mais complicado. Aqui você tem, as linhas aqui são cargas todas do mesmo sinal, né? Certo? Aqui tem uma que tem sinal oposto às outras. Eu acho, né? Certo? Dá para ver pela configuração aí. Muito bem. Você agora tem aí, você tem agora situações em que você tem corpos macroscópicos carregados, né, um volume muito grande, você pega um elemento de volume, você tem muitos elementos de carga, né, a gente pode admitir que se a variação do campo ocorre numa escala da ordem da distância, né, ponto de observação e ponto do centro do volume, tá? Se esse volume é diferencial, quer dizer que o seu tamanho típico é muito pequeno em relação à escala de variação, né? Então, imagine, por exemplo, um caso assim, você tem um cristal, tipicamente, a separação entre, só para dar uma ideia, né, das dimensões envolvidas, a separação típica no cristal é da ordem de 3 angstroms, certo? Né? 3 angstroms são 0,3 nanômetros, né? Ou 3 vezes 10 a menos 10 metros. Né? Se eu tiver 10, ou seja, se eu tiver, por exemplo, um tamanho da ordem de 10 vezes isso, né? 30 angstroms, já vai ter muita partícula aqui dentro, certo? A gente pode calcular, né? Vai ter bastante partícula já. Mas, para todos os efeitos, esse volume é diferencial em relação à escala de variação dos campos, certo? Então, 30 angstroms são o quê? 3 vezes 10 a menos 9 metros, né? Então, se nossa escala for centímetro, milímetro e até microns, tá certo? Então, eu posso considerar um volume da ordem de 10 vezes uma separação interatômica no cristal, né? Entre íons, por exemplo, já é um volume diferencial. Tá? Então, para todos os efeitos, é como se essa carga tivesse distribuída continuamente. Tá? Se eu tiver um campo de radiação cujo comprimento de onda é da ordem dessa separação, aí a gente começa a usar o fato de o sistema ser discreto. Mas até lá, a gente, por enquanto, está em regime estático, né? Os campos não variam apreciavelmente nessas distâncias pequenas, certo? Só se fosse ver o campo detalhado aqui no cristal, a gente poderia considerar o sistema discreto. Mas se você quer falar de um corpo macroscópico, você admite que a carga é distribuída continuamente, né? Por exemplo, se eu quiser calcular o campo no ponto X, devido a esse sistema centrado em X', né? O campo seria, então veja, né? A força de um sistema de cargas, em que as cargas são QI, cada carga localizada em XI, sobre uma carga Q, de teste, né, chamada QT, né, seria a soma de igual a 1 até N, QI, QT, né, X menos XI, sobre 4πε0, módulo ao cubo, né? Essa carga de teste é positiva, tá certo? Para calcular o campo. O campo elétrico seria, então, o quê, né? Essa força sobre a carga de teste. Ou seja, o QT sai da fórmula, né? Você fica aí a expressão para o campo, que só depende das localizações das cargas e de seus valores. Ou seja, o campo seria isso aí, né? É simplesmente a mesma coisa da força sem a carga QT. Então, nesse caso aqui, a força desse sistema, cujo centroide está em X', né? Esse ponto aqui, ó. O campo desse sistema aqui, só desse elemento de volume, né? É 1 sobre 4πε0,
a iésima carga do sistema. Essa aqui é a localização dela, né? X é o ponto de observação e a localização da iésima carga é o centro, xi, mais um vetor variável yi aqui, tá certo? Em que yi varre aqui esse volume todo, né? Seria a expressão. Se esse tamanho for pequeno em relação à distância de separação, então a gente aproxima todo mundo como se todo mundo estivesse no centro, né? Calcula a carga total naquele volume, QI, então a expressão fica algo parecido com isso. Não precisa dos detalhes da localização de cada carguinha em relação ao centro, porque é tão pequena essa distância em relação à escala de variação que, para todos os efeitos, essa variação que pode ser desprezada. Então, você pode considerar todo mundo concentrado no centro, você fica aí com essa expressão, né? E esse somatório aqui dá a carga total do volume, né, de velinha. Essa carga total a gente pode parametrizar em termos do volume em si, se a gente definir uma função densidade de carga. Ou seja, densidade de carga é aquilo que, multiplicado pelo elemento de volume, dá a carga no sistema. Então, densidade de carga é o que? É dQ/dV, Coulomb por metro cúbico, né? Densidade volumétrica. Então, para todos os efeitos, isso aqui vira um ρ de velinha, né? Certo? Vira isso aqui, ó. Elemento de volume de velinha me dá uma contribuição dE para o campo total do volume, que é um pedacinho só, uma fração do campo total. E o campo total vai ser o quê? A soma, né? Ou seja, a integral. A gente agora transforma um conjunto discreto de muitas partículas como se fosse uma pasta de carga, certo? Contínua no volume, né? Ok? Então, a partir de agora, comecem a prestar atenção na formulação, tá certo? E observar aqui o que tem aqui dentro da integral, né? Tem caracterização de um parâmetro que é elemento diferencial de volume no sistema de coordenadas que você for utilizar. A posição do elemento de volume, que é variável, certo? X', e o parâmetro x, que é onde você calcula o campo. Então, nessa expressão, x é constante, ele está parado, você está escaneando o volume através de x'. Certo? É uma integral tripla de um vetor aqui. Isso aqui é um vetor, certo? Escalar, escalar, vetor. Então, vai dar um vetor resultado. Na verdade, são 3 integrais que a gente está calculando aqui, certo? Então, para calcular a integral, se tiver um sistema curvilíneo, você tem que decompor no sistema de coordenadas cartesianas para poder calcular. Às vezes não precisa, mas se você não souber como calcular direito, você vai ter que decompor para descobrir as dependências dos vetores, né? Por exemplo, como é que x' varia, né, no espaço dimensional, dentro do volume. Tem que saber como varia. Ok? Muito bem. Bom, e aí a gente tem algumas idealizações, você tem volume de carga, né? É o que a gente acabou de derivar, a expressão fica dada em termos de... Se eu consigo escrever aqui, né? Em termos da expressão que a gente já fez, tá? Se o volume é praticamente bidimensional, né? Você tem uma superfície de carga, sigma é a nossa notação para superfície, aberta ou fechada, de sigma linha. Esse linha sempre quer dizer, sempre coloca linha para dizer que é variável, certo? É uma quantidade que você varia à medida que você desloca a posição do elemento de carga. Então, linha quer dizer coisa variável, certo? Então, você tem aí uma densidade superficial de carga, ou densidade de carga superficial. Quer dizer o quê, né? Se eu multiplicar essa densidade pela elemento de área, eu tenho a quantidade de carga daquele elemento. Então, esse aqui é medido em Coulomb por metro quadrado, né? Certo? Isso aqui é Coulomb por metro cúbico, né? Ele vai chamar de ρS, né? A densidade social. Se você tem uma linha de carga, né? Um elemento de filamento, elemento é dl', então você tem uma densidade linear de carga, né? Tal que, multiplicada pelo dl', você tem a carga lá do seu
região de carga, né? E com isso as integrais se reduzem, né? Aqui integral tripla de volume, integral de superfície, né? Quando é superfície de carga, e aqui integral de linha, tá? Tradicional, certo? Então são essas duas expressões que a gente obtém, né? Muito bem. Bom, a gente vai lidar, em alguns casos, a gente vai querer ver, bom, se eu quisesse, ao invés de falar em carga discreta, né, que tipo de densidade eu associaria a uma carga discreta, né? Ponto de carga. Ponto de carga é uma idealização matemática, né? O que esse ponto de carga tem, né? É algo que não existe, né? É um ponto em que a carga é Q. A dimensão desse ponto é zero. Né? Qual é a densidade de carga? Infinita, certo? Mas na prática a gente sabe que não é verdade. Né? A gente sabe que isso aqui é uma carga que ocupa uma região, mesmo que seja pequena, né? Até o elétron, né? O elétron ocupa uma regiãozinha pequena do espaço. Né? Então é como se a densidade dessa carga fosse, se você fosse fazer um gráfico em uma dimensão, se fosse uma distribuição, se fosse uma carga, se o seu espaço fosse unidimensional, por exemplo, né? Então você teria zero de carga, de repente, uma densidade violentamente alta e depois zero. Tá? Então, para todos os efeitos, existe alguma coisa, uma densidade muito alta, não é infinita, mas é muito alta, certo? Então, para representar essas coisas concentradas, aqui em engenharia, em todas as áreas que lidam, né, com essas coisas, distribuições concentradas, a gente fala que usa as funções... Não sabe por que está aqui, hein, bicho? É mesmo, né? Funções delta de Dirac, né? Você tem, por exemplo, cargas discretas para pontos de carga, você tem linhas de carga para distribuições unidimensionais, tem superfície de carga. Então, a gente vai, uma das dimensões, pelo menos, vai ser reduzida a zero praticamente, né? Então, é isso que a gente quer fazer, tá certo? Nós conhecemos as funções de delta de Dirac, né? Certo? Essas funções são acentuadíssimas na origem e são zero fora, né? Se você estender isso aí, você diz que a função tem um valor infinito, né? Mas não é necessário se preocupar com isso. Tá? O que é importante é que a integral dela dá um valor finito. Então, por exemplo, se eu quero saber uma carga discreta, qual é a densidade dela? Bom, a densidade dela é muito alta, não precisa saber quanto, certo? Mas pode saber, se eu integrar em torno dela, tem uma carga aqui. Esse é o conceito, né? Certo? Então, quais são as propriedades da função delta que nós conhecemos, né? Em uma dimensão? São essas, né? Se você integrar, fizer a integral, tá certo? Em torno do ponto, né, em que a função delta é concentrada, tá certo? Então, se digamos que esse ponto é A integral em torno desse ponto vai dar 1 se você passar por ele, né? Se você integrar e passar por esse ponto, a integral dá 1. Se você não passar por ele, dá 0, né? Não tem carga aqui, ou seja, não tem nada aqui, tem alguma coisa aqui, tá? Né? O que mais que a gente sabe da função delta? Integral de uma função delta de x menos a vai ser f de a se você passar pelo ponto ou zero. Isso é fácil de perceber, né? O que é f de x vezes delta de x menos a, né? Vai ser zero em todos os pontos, a menos de x igual a a, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma função... Mas na prática é isso, ó. Tem uma função que varia devagar e uma que varia muito rápido, certo? Muito rápido. Né? Então, basta que eu calcule a função de devagar no centro desse ponto. Né? Chamar isso aqui de g de x, tá certo? Eu quero calcular a integral de fg. Integral de fg. Então, na prática, quer dizer o quê? Suponha que eu passe por um x1 e x2 aqui, certo? Na prática, quer dizer o seguinte, bom, como isso aqui realmente existe só muito próximo de A, certo? Isso aqui vai ser, eu boto f de A, tiro da integral, integral de x1 a x2 e g de x é x. Basta fazer isso. Para todos os efeitos, basta calcular f no centro. Tá? Por isso que tem essa propriedade da função delta. A função delta é uma dessas, né?
a função g, no caso, é a função delta. Então, integral de f delta, vai dar f de a se você está em torno, dá zero se está fora. Né? E mais uma propriedade que tem para vocês demonstrarem aí na lista, eu acho, certo? Que, quer dizer, essas propriedades para vocês verificarem e demonstrarem, né? Delta de uma função são várias deltas, né? Porque essa delta só vai existir sempre onde houver raiz da função f, certo? Quando for zero, é porque delta de zero é sempre infinitamente intenso, né? Toda vez que a função for zero, você tem um impulso lá, naquele ponto, certo? Então, isso aqui vai ser uma soma de funções delta deslocadas, né? Onde houver os zeros da raiz, certo? Né? E aparece isso aqui, vocês vão ver de onde vem isso aí, certo? É a derivada de f em relação a x no ponto xi, módulo. Porque uma outra propriedade que eu não falei é que a função delta é sempre positiva definida, certo? Ela é sempre para cima, né? Então, aqui não pode ter sinal, né? Vou ter módulo aqui embaixo. Ok? A prova disso aqui é você expandir f em série de Taylor, né? Em torno de cada raiz, certo? Então, se você expandir f em série de Taylor, vai aparecer uma derivada primeira lá, com coeficiente, né? Então, vocês vão ver que vai dar esse fator embaixo aqui. Bom, e aí, tudo bem, agora vamos para o espaço tridimensional, né? Bom, antes de ir para lá, tem uma outra propriedade que eu esqueci de falar aqui, tá certo? Vou falar agora de espaço geométrico, né? No espaço geométrico, por exemplo, vou fazer assim, vamos voltar para o espaço do tempo, né? Que a gente lida muito em circuitos, né? Tem a função delta de t, né? Certo? T é tempo, né? Geralmente, né? Delta de t. Pulso temporal, né? Qual é a dimensão física da função delta de t? Isso é uma questão importante, né? Dimensão. A gente vai dar uma definição, né? Integral de delta de t dt, quando existir, vai dar 1, né? Isso aqui é tempo. Isso vezes isso é a dimensional, quer dizer, a dimensão da função delta é 1 sobre a dimensão envolvida na integração. 1 sobre tempo. Desculpe. 1 sobre tempo, né? Frequência, certo? A dimensão da função delta é frequência, né? É 1 sobre essa dimensão de integração aqui. A delta de x, qual é a dimensão dela? Metro a menos 1. Que a integral de delta dx dá 1, né? X sendo metro. Então, a dimensão física da função delta é 1, certo? Bom, então a gente vai agora para a função delta tridimensional, né? Delta de x menos x' só vai existir se x, ora, x é o vetor posição associado com coordenada x, y, z, e x' com coordenada x', y, z'. E agora a integral no espaço 3D, né? Então você tem que essa função delta só existe quando essas quantidades forem nulas, né? O argumento da função delta de cada um for zero. Então observe que a função tridimensional é o produto de três unidimensionais. Essa é a expressão mais simples que tem em cartesianas. Na lista tem para vocês verificarem as expressões nos outros sistemas, certo? Ora, se isso aqui tem dimensão 1 sobre L, né? Aqui também, e aqui também. Então, o argumento é que ele determina a dimensão da função. Certo? No espaço 3D, a dimensão da função delta é L a menos 3, 1 sobre volume. É uma função de densidade. Né? Função de densidade. Número de partículas por unidade de volume. Então, a função delta tem essa propriedade. E a definição? Bom, é inspirada na definição da função delta unidimensional. A integral de volume, agora, vai ser 1 se o volume de integração, o x, na verdade isso aqui estou integrando em x', tá certo? Então, eu estou com um ponto parado no espaço x, integrando na variável x', né? Elemento de integração é dv'. Então, integrando em x', só vai ter integral quando eu rodear esse ponto aqui, ó. Quando eu integrar em torno dele, vai dar um valor não nulo. Então, se eu passar por ele, dá 1. Se x for dentro do volume de integração, se x for exterior, dá 0.
E como eu falei, dimensão física é L a menos 3, certo? Mesma propriedade, né? No caso dimensional, integral de f delta vai dar f de x se x interior, 0 se x for exterior, certo? Ok? Então, com isso, com a função delta, a gente pode definir a densidade de uma carga discreta. Qual seria, né? Uma carga discreta no ponto x0 tem ela associada a uma densidade que é infinita, né? É Q delta de x menos x0. Vamos verificar? Bom, integral da função densidade vai dar o quê? Vai dar Q se o volume de integração incluir x0 e vai dar 0 fora. Né? Então, você tem a dimensão física, carga por unidade de volume, que isso aqui tem volume a menos 1, né? Ok? Então, eu posso, só para mostrar para vocês como é que eu posso usar a função delta para calcular campo, né? Usando a função densidade, suponha que você queira calcular o campo de uma carga discreta que está no ponto x0. Carga Q no ponto x0, né? Vou usar a fórmula de integral de volume, certo? Vou associar essa carga discreta a uma densidade. Então, vai ser a integral de volume da densidade da carga discreta, x menos x' sobre esse elemento do denominador. Com a densidade dada por essa expressão, a função f de x' que aparece aqui no caso, né, é essa aqui, ó. Chama-se de f de x', certo? X menos x' sobre 4π0 módulo cúbico. Então, você tem aquela propriedade, integral de f de x', delta de x' menos x0. Vai ser f de quem? x0. Que eu estou integrando aonde? Em todo espaço. Quero saber, bom, onde tiver carga, eu somo todas as cargas do espaço para calcular o efeito dessas cargas do espaço no ponto x. Então, eventualmente, eu tenho que passar por x0, se eu estou integrando todo o espaço, né? Então, com isso, você tem essa propriedade, integral de f vezes f, né? Aqui, ó, todo espaço, né? Bota a função delta, usa a propriedade de x igual a f de x0. E f de x0 é x' igual a x0 aqui. Está calculado o campo de uma carga discreta. Usando a função delta agora. Tá? O que mais? Posso ter um conjunto de cargas discretas e representar por funções delta se eu quiser. Certo? Tem N cargas, cujos valores e localizações estão aqui definidos. Né? I varia de 1 a N. Então, qual é a densidade desse sistema? Simplesmente essa expressão aqui. Ó. Tem agora uma função, tá certo? Que é uma função contínua, que é a função ρ, tá? Que representa o conjunto de cargas discretas. Essas funções deltas não se interceptam em lugares diferentes, essas cargas. Né? Então, isso aqui sempre tem um valor acentuado em cima da localização xi. Né? xi. Fora da localização de cada carga, não tem carga. Então, dá zero o resultado. Bom, e aí é fácil calcular. Né? Se x diferente de x e i, a densidade dá zero, porque as funções deltas são nulas. Com a carga contínua no volume V, integra nesse volume. Né? E aí isso vai dar as cargas que tiverem dentro do volume de integração, porque essas integrais só vão existir quando o volume passar pelo centro da função delta. Então, se existem m cargas dentro do volume, isso aqui vai dar soma de QI de igual a 1 até m. Né? São as cargas que estão dentro. Então, a gente pode representar cargas discretas usando funções delta, né? Certo? Vou fazer um exemplo aqui. Exemplo, linha de carga. Usando função delta. Tá? Bom, uma linha de carga, digamos, uma linha de carga infinitamente longa, tem uma quantidade de carga dq, que é uma densidade constante, digamos assim. Digamos que essa linha de carga, a carga esteja distribuída uniformemente. Vai dar lambda dz, né? A densidade volumétrica de cargas, porque a gente vai usar a função delta para representar isso como uma função de densidade volumétrica. Né? Eu podia usar a função de densidade linear que está aqui, né?
Mas a gente quer representar isso com densidade volumétrica, então tem que usar a função delta. A densidade volumétrica é zero fora do eixo Z. E no eixo Z, se eu integrar em torno do eixo Z, num cilindrozinho, tá certo? De comprimento Z2 menos E1, que é essa faixa aqui, né? Essa tampa está em Z2, deixa eu fazer aqui fora. Certo? Então, vamos pegar aqui um cilindrozinho diferencial, né? Essa linha passando. O raio, certo? Desse cilindrozinho aqui, né? Chamar de R. Chamar de A. Tá? Chamar isso aqui de coordenada Z2, aqui de coordenada Z1. Tá? Então, a integral da função de densidade no volume tridimensional, correspondente a esse cilindro aqui, vai dar o quê? A carga lambda vezes Z2 menos Z1, é isso? É isso que tem que dar, né? Certo? Então, a pergunta é que função é essa aqui que dê esse resultado. Então, isso aqui vai ser integral de Z1 a Z2. Bom, o elemento de volume cilíndricas, vamos lembrar aqui, é quanto? R dr dφ linha dz', né? Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos quebrar esse integral triplo, dz', integral de 0 a 2π de dφ', integral de 0 a A, tá certo? De R' dr', vezes a função de densidade que eu não sei quem é, certo? Para essa linha de carga. Isso aqui tem que dar lambda Z2 menos Z1. Bom, essa integral aqui dá Z2 menos Z1. Isso aqui dá 2π, né? Então eu fico com essa expressão aqui, ó. Integral de 0 a A de R' dr', ρ de x' é igual a lambda sobre 2π, tá certo? Hã? Ou seja, se eu passar pela linha de carga, tem esse valor. Se eu integrasse fora desse volume, era zero. Se eu não pegasse o eixo Z, era zero, né? Então, quem é essa função aqui, tá certo? Ele tem que dar tal que a integral dê isso, né? Então, se eu atribuir a função lambda sobre 2π, delta de R', né? Sobre um fator de escala, eu tenho que tirar isso aqui, né? Sobre R'. Então, se eu jogar essa função aqui dentro, o resultado da integral, certo? Vai dar lambda sobre 2π. Certo? Então, é assim que a gente descobre a função de densidade, né? A função de densidade para essa linha de carga seria, usando a propriedade da função delta, que é a integral dela, né? Integral de dr' dá 1, né? Então, se eu cancelar o R', boto o R' embaixo. Então, a minha função ρ para esse problema é ρ igual a lambda sobre 2π R' delta de R'. Ela é acentuada em R' igual a zero, vale zero fora, e é dada para essa expressão, uma função que tem um R' embaixo, né? Certo? Ou seja, em outros sistemas de coordenadas diferentes dos sistemas de coordenadas cartesianas, né, a função delta assume valores diferentes, né? Parece fatores de escala embaixo. Isso está na lista para ser demonstrado, né? Em cada sistema, no sistema geral, qual é a expressão da função delta. Né? Então, vamos ver a dimensão. Coulomb por metro, que é lambda, metro a menos 1, que é delta, da Coulomb metro quadrado, mais um aqui. Coulomb por metro, por metro, por metro. Coulomb por metro cúbico. Densidade, certo? Ok? Bom, e com isso você tem aí, você pode calcular, né, o campo dessa linha de carga. Deixa eu ver aqui. Não está calculado, mas a gente pode calcular, certo? O que é isso aqui, cara? Né? Se vocês calcularem, deixo para vocês fazerem, tá certo? Isso aqui vai dar um campo igual a lambda
sobre 2π epsilon 0 R, AR, né? É o campo de uma linha de carga infinitamente longa, né? Então, olhando de cima a linha, né? As linhas de campo são ao longo do versor de cilíndricas AR, tá? Isso aqui é visto de cima, tá certo? Parecido com configuração de uma carga discreta, né? Mas só que é uma variação que é o inverso da distância, tá? E não do quadrado. Linha de carga infinita dá esse resultado aqui, certo? É uma das primeiras idealizações, né? A gente está falando de uma linha infinita que não existe na prática, né? É algo idealizado. Então, a gente tem um resultado que também é um resultado em que o campo não varia com o inverso quadrado da distância, né? Se você tivesse uma linha finita muito longe, isso aí seria uma carga discreta, um ponto de carga. Muito longe da linha, você teria uma carga no centro e o campo tem que cair com o inverso quadrado da distância, né? Mas a linha de carga serve para você calcular o campo, né? Como eu já sempre falo, né? O campo de qualquer linha de carga, de qualquer distribuição, bem próximo, tá certo? Bem próximo da linha. O campo vai ser mais ou menos essa expressão, varia com o inverso da distância perpendicular à linha, né? Bom, uma primeira propriedade surge do fato do campo elétrico de uma carga pontiforme variar com a distância, que é o inverso quadrado da distância, e ser radial, né? Um ponto de carga fornece um campo que varia com a distância, o inverso quadrado da distância, e é radial. Isso dá uma propriedade de conservação importante, que é a lei de Gauss, né? Antes de prosseguir, a gente já vai aqui definir um vetor, que a gente vai redefinir depois, mas por enquanto estamos no vácuo, né? E vamos definir um vetor que é uma réplica do campo elétrico, chamado vetor densidade de fluxo elétrico, também chamado vetor de deslocamento elétrico, né? Certo? Então, existe uma propriedade importante, né, quanto ao fluxo do vetor densidade de fluxo elétrico. Ele tem esse nome porque ele pode, a integral dele dá o fluxo, né? Então, o vetor densidade de fluxo elétrico, quando integrado na superfície na forma de um produto escalar, isso aqui é chamado de fluxo elétrico. Se você olhar a definição de campo elétrico, né, por exemplo, uma carga pontiforme, o campo de uma carga na origem é Q sobre 4πε0 R2 AR, né? Então, o vetor de densidade de fluxo elétrico é, tirando o ε0, é Q sobre 4πr2 AR, né? Então, o campo elétrico é Newton por Coulomb ou Volt por metro, e o vetor de deslocamento elétrico tem dimensão de Coulomb por unidade de área, né? E fluxo, que é integral de d sigma, elemento de área, vai dar o quê? Fluxo quer dizer fluxo elétrico, que é essa a integral através de uma superfície. Isso aqui vai dar coulombs. Então, o fluxo elétrico medido em coulombs. Tantos coulombs, né? Então, a gente define essa quantidade que ela tem importância, né, na teoria, na eletrostática, na teoria eletromagnética, né? É o fluxo do vetor D através da superfície em coulombs, né? E tem uma propriedade importante. Se a superfície for fechada, o fluxo elétrico, a gente vai demonstrar, né, é igual à carga total envolvida, independentemente da forma dessa superfície, que é chamada lei de Gauss, né? Certo? Então, é fácil provar isso. Isso é verdade exatamente devido ao fato do campo de uma carga discreta variar com o inverso do quadrado da distância e ser radial, tá? Certo? Essa é a propriedade que ele vai mostrar agora. Então, vamos calcular, né? Calcular o fluxo para fora da superfície fechada. Vamos começar com uma carga pontiforme no centro desse volume. Pega uma forma qualquer de superfície,
Né? Então, você tem aí o vetor D dessa carga pontiforme radial, né? Aponta no sentido radial. O elemento de área está aqui, ó. A normal está nesse ponto, está fazendo isso. Né? Então, D sigma. E aí, nessa superfície, você pode definir um ângulo sólido diferencial, né? Certo? Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Não sei por que faz isso. Yes. Deixa eu só fazer isso para não atrapalhar. Bom, então observe, né? O D está fazendo isso aqui, né? Aqui tem um diferencial de ângulo sólido, né? Certo? Aqui está a nossa superfíciezinha. Se eu pegasse e orientasse aqui, eu teria uma calotazinha esférica, né? Se eu quisesse, tá certo? Não vou desenhar não para não exagerar aqui. Muito bem. Então, o que é o fluxo? Você pega o valor da densidade fluxuária para a carga pontiforme, que é dado por isso aqui, em que R é a distância, né? R é a distância. Faz o produto escalar com d sigma. Isso aqui é o vetor. Isso aqui é o vetor densidade de fluxo elétrico, né? Faz o produto escalar com d sigma, né? E aqui no fundo você tem o d sigma escalar o versor radial, que dá a componente radial do versor do vetor ds, d sigma, né? Ora, e nós sabemos lá da nossa revisão, né, que a componente radial em esféricas é quanto? R2, diferencial de ângulo sólido. Né? Então, observe que esse R2 cancela perfeitamente esse R2 que está aqui embaixo. Então, para você fechar a figura, você integra agora no ângulo sólido, né? Ficou Q sobre 4π, cancelou R2, ficou algo que não depende mais da distância, certo? Só depende do ângulo sólido. Então, qual é o ângulo sólido subtendido por uma superfície fechada? 4π esferoradianos. Com 4π, cancela. Então, fluxo elétrico igual a carga. Por que deu certo? Por duas razões. Se isso aqui fosse R3, por exemplo, não funcionava. Né? Porque o R2 em cima não é cancelar com esse R3 de baixo. Então, primeira consideração, né? Uma carga pontiforme produz um efeito elétrico que varia com o inverso quadrado da distância. Essa é a primeira consequência. Segunda é que o campo é radial. É um campo de natureza central. Né? Ou seja, o campo aponta na linha de ação da carga até o ponto de observação. E com isso, a projeção dá aquele valor certinho, né? R2 de ômega. Né? De forma que tudo cancele e você tem uma figura fechada para gerar 4π esferoradianos. Então, é essa a razão. Campo central, de natureza central, e varia inversamente igual à distância. Então, você tem a lei de Gauss sendo válida, né? Obviamente, se eu colocar uma carga do lado de fora, vai dar zero o resultado, certo? Por exemplo, se a carga estiver do lado de fora, né? Essa construção aqui, a carga está fora, né? Então, a minha superfície gaussiana está aqui. E, digamos que a superfície mais ou menos regular, né? Em que eu subtendo um ângulo sólido do ômega máximo, certo? Então, é só qualitativa essa análise, certo? Se eu calcular o fluxo através dessa superfície, vai dar um ângulo sólido ômega máximo sobre 4π dessa carga aqui, certo? É isso que dá, né, no fundo, né? A integral nessa porção vai dar ômega máximo sobre o ângulo sólido total, que é 4π, né? Desse valor de carga aqui. Esse vai dar. E na parte de baixo vai dar ômega máximo também, só que com o sinal trocado, porque do lado de cá o produto escalar é negativo, certo? Nessa parte de cá. Então, cancela. Um dá mais, o outro dá menos, dá zero o resultado. Né? Então, é assim que a gente calcularia, né? Daria essa fração, só que um cancela o outro, porque numa região a integral é positiva, na outra é negativa, porque a integral envolve o produto escalar de D com D sigma,
Nessa região é positivo, nessa região de baixo, o d' está para cá, né? E o d está para lá, certo? Então dá um resultado negativo. Bem, cancela. Né? Então, essa é a conclusão, né? É só a carga envolvida que importa no caso de uma carga. Se você tiver várias cargas, não é difícil demonstrar, certo? Se você calcular a lei de Gauss, né, e fizer a superposição em cada ponto de espaço, der a soma desses Ds, né? Então você calcula o D como a contribuição das cargas internas com as cargas externas, calcula o fluxo elétrico de todas as cargas, é a superposição, as internas dão a carga envolvida, as externas dão zero. Certo? Então o resultado do fluxo elétrico é a soma das cargas que estiverem dentro dessa superfície gaussiana aí, seja o fluxo elétrico ou a carga envolvida. Certo? Se ele for para a distribuição volumétrica, a mesma coisa, né? Um volume de carga de uma superfície gaussiana que pega uma parte desse volume, né? Então, o fluxo elétrico vai ser só a carga que estiver dentro dessa superfície gaussiana. Tá? Que estiver fora do zero. Então, observem, né? E aí é uma coisa que, não sei porquê, mas causa confusão a muita gente, né? Quando você olha para a lei de Gauss, agora envolvendo volumes de carga, isso é simplesmente a expressão que o fluxo para o exterior de um volume qualquer V, certo? Limitado para uma superfície sigma, ou seja, o fluxo posterior desse volume aqui é a carga envolvida nesse volume. Então, V é o volume limitado por sigma. Só que, na prática, o V que vai contribuir é aquele onde tiver carga, que é esse V de interseção aqui, ó, que está mostrado aqui, tá certo? Então, na prática, o resultado é isso, mas a fórmula original é essa aqui, ó. Vocês olham para os elementos da lei de Gauss e olham assim, bom, quem é sigma e quem é V? Qual a relação entre eles? Sigma é a superfície fechada que limita a V. Onde tiver ρ diferente de zero, tem contribuição. Onde ρ for zero, não tem contribuição. Certo? Né? Por exemplo, né, como é que eu faço isso no caso de superfície carga? Né? Lei de Gauss. O que eu faço? Integro em todo espaço, vai dar 0, 0, 0. Quando pegar um pedaço da superfície, vai dar a carga na superfície de interseção. Então, o V é o volume limitado por sigma, mas quando eu fizer a integral, na prática, essa integral recai na integral de superfície da densidade superficial de carga na superfície de interseção que está dentro do volume. Certo? Já a linha de carga é a mesma coisa, né? Aqui o volume de integração na lei de Gauss integra, só que dá zero em todo canto, só não dá zero nessa região de interseção, nesse caminho C de interseção aqui. Vai dar carga no caminho de interseção. Certo? Então, em resumo, essa é a lei de Gauss, que é de suma importância na teoria eletromagnética. Né? Na verdade, essa lei de Gauss vai ser válida mesmo para campos dinâmicos. Tá? A lei não vai mudar. A equação final de Maxwell ela continua lá, sendo ela, certo? Tem muita coisa para falar aqui ainda, né? 7. Tá bom, vamos rapidamente falar, tá certo? E vocês fazem as contas depois. Fica mais fácil para mim, né? Então vamos lá. Por exemplo, né? Isso aqui é só para ilustrar como se faz o cálculo. Eu não vou fazer os detalhes, tá certo? Eu vou só mostrar como é que é para vocês tentarem fazer. Né? Suponha que você tem esse problema aí, né? Uma carga numa esfera uniformemente distribuída com densidade constante, ou zero, né? Então, numa esfera de raio A, a densidade é constante, que vale a carga pelo volume da esfera. Não varia, né? Então, nossa tarefa aqui é calcular diretamente o campo elétrico por superposição. A fórmula original de integração, né, no volume de carga. Certo? Então, como isso aqui tem simetria, né, eu posso botar meu XZ onde eu quiser, eu vou fazer o sistema mais simples. Eu defino meu sistema. Certo? Eu coloco o centro da esfera como sendo o centro do meu sistema de coordenadas e calculo e defino o eixo Z como aquele onde eu vou calcular o meu
campo elétrico, seja dentro ou fora da distribuição. Para todos os efeitos, a permissividade é sempre vácuo, né? Aqui também é epsilon zero. É como se tivesse pulverizado o vácuo com carga aqui dentro, certo? Spray de carga e botar naquela região. Né? E aí você precisa definir os elementos que aparecem na integração. Elemento de onde você calcula, que é o vetor Z a Z. Certo? Onde a gente calcula, né? Ponto de observação. Localização do elemento de volume que está aqui, não está mostrado, tá certo? Elementozinho de volume de velinha, né? Definido pelo vetor x', r' a r'. Observem aqui, né? R' é variável, o vetor r' é variável, a r' depende do ângulo polar θ' e do azimuth φ'. Vetor posição é esse aqui. Elemento de volume esféricas, R, dr, dômega, né? E dômega é dado por isso aqui. Para varrer todo o volume, o que eu faço? 0 menor ou igual a R' menor ou igual a A. 0 menor ou igual a θ' menor ou igual a π. E φ de 0 a 2π, né? Vou fazer uma integral tripla com essas variações nas coordenadas. Então, aí aparece, né, um produto escalar, x menos x', né? Aí a gente usa a álgebra vetorial para fazer isso. Só dar uma dica aqui rapidinho, né? Não precisa decompor em cartesiano nem nada por enquanto. Primeiro se calcula o módulo, né? Usando o conceito de produto escalar, tá certo? Por exemplo, módulo ao quadrado dá o quê, né? O produto escalar dele com ele mesmo vai dar Z2 mais R' ao quadrado, menos 2 vezes o produto escalar dos dois aqui. AZ com a R', produto escalar. Isso aqui é cosseno do ângulo, né, polar. Tá? Então, se eu quiser calcular o cubo, então, eleva ao meio, eleva ao cubo, vai ficar elevado a 3 meios. Ou seja, isso aqui é uma função de θ, né? Certo? Então, observe, eu tenho que decompor a R' em cartesianas para explicitar a dependência angular, para calcular a integral tripla envolvendo essas funções trigonométricas. Aí vocês fazem, tá certo? Então, o que se mostra é que o campo elétrico é dado por carga envolvida. O campo elétrico a uma distância r da origem é igual a carga envolvida por esse raio dessa esfera imaginária sobre o R2 a R. Né? Então, se você está dentro da esfera, né, a carga envolvida dentro da região a uma distância R é 4/3 do volume dessa esfera vezes ρ0. Se for fora, a carga envolvida é até, no máximo, o raio da esfera A. Então, observem que o campo dentro aumenta linearmente com R e cai com o sobre R2 lá de fora. Certo? Então, esse é o resultado que a gente obtém, né, para o campo dessa região. Ele é radial, aumenta, atinge o máximo, R igual a A, e cai com o sobre R2. Tá? Essa conta que está assim mostrada dá um trabalho razoável para fazer, certo? Então, vocês precisam fazer para perceber o detalhe, né? Posso calcular pela lei de Gauss para um problema que tem alta simetria, certo? Porque aqui o problema é o seguinte, né? Eu estou indo bem rápido aqui porque são coisas que nós já vimos, né? Isso aí eu só estou revisando, certo? Por isso que a gente está indo rápido aqui, né? Só refrescando a memória de vocês aqui. Só para mostrar para vocês. A lei de Gauss diz isso aqui, né? Fluxo. Observe, calcular D é a mesma coisa que calcular E, né? Porque D igual a epsilon zero E. Do vetor D é igual a carga envolvida. Então, a gente pode, em alguns casos, usar a lei de Gauss para calcular o vetor de densidade de fluxo elétrico. Incógnita, né? Então, para fazer isso, eu tenho que tirar o D da integral de alguma forma. Então, para fazer isso, a gente faz aquela análise, né? De que coordenadas depende o vetor
quais são as componentes presentes. Né? Se fizer uma análise de simetria, a gente vai ver que essa figura geométrica ela não muda se você fizer a operação de rotação em θ e rotação em φ. A distribuição permanece inalterada, o que quer dizer que o D não depende dessas variáveis angulares, certo? Só depende da distância. Então, uma conclusão é que cada componente de D só depende de R. A iésima componente só depende de R. No sistema de coordenadas, você considerar que é esférica, no caso, certo? Aqui, tá bom? Ou seja, só se eu me afastar da distribuição, eu percebo alguma variação. Se eu estiver aqui e rodar a distribuição e ficar aqui observando o efeito, não há mudança. Né? Então, D só depende da variável, que é R. Né? E daí você vai dizer, bom, cada componente, quais são as componentes presentes? Você fatia a distribuição até você chegar, você fatia de forma inteligente, né? Por exemplo, eu quero calcular num eixo passando por aqui, né? Fatio com disco ortogonal esse eixo, fatio cada disco em linhas de carga circulares, em espiras de carga, cada espira em pares de carga. E vejo a resultante, usando o princípio básico. Né? O campo de uma carga pontiforme é radial, né? E varia com o inverso quadrado da distância. Então, você tem aí contribuição de um elemento, contribuição do outro, resultante na direção ortogonal ao... No fundo, né, se você for somar todo mundo, vai dar sempre nessa direção. Então, na direção ortogonal ao disco. E se você superpor o disco, forma esfera, nessa direção aqui. Ou seja, o campo só tem componente radial. Então, com a análise de simetria, né, e de superposição, a gente determina isso, e com isso eu posso... aqui seria a forma geral do campo, tá certo? Depois dessas análises, você descobre que o D só tem componente radial, e essa componente só depende de R. E aí usa a lei de Gauss, certo? Fluxo elétrico igual à carga envolvida, se for R menor que A carga envolvida é volume da esfera vezes ρ0, fluxo elétrico vai ser 4πr2dr, calculou dr, ρ0 R sobre 3. Do lado de fora, né, você bota uma superfície gaussiana externa. Então a carga envolvida agora passa a ser densidade de carga vezes o raio da esfera, 4/3 de π A3. E com isso você tem, aqui não tem, mas você obtém o resultado, não sei porque está faltando aqui, dr, ρ0 A3 sobre 3 R2, do lado de fora, certo? Que eu teria aqui dr vezes 4πr2 igual a isso aqui. Então está aqui o resultado, né? Isso aqui é para R maior que A, certo? Inverso quadrado da distância. E com isso você tem o campo dentro e fora, que é o que a gente obteve antes, usando superposição. Mesma coisa. Só é botar o ε0 no denominador. Ok? Ok. Vamos deixar essa última folheta aí para a próxima aula, tá certo? Deixa para a próxima aula, porque eu vou ter aula agora às 3 horas. Então, essa parte tem só mais uma... Eu faço o potencial escalar e a gente inclui na próxima aula isso aí. Tá bom?